que você saia daqui com uma palavra, assim, uma palavra específica, única, revelada pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto de Marcos. E nosso tema, vocês já sabem que durante esse período a gente está falando sobre que nós, como igreja, como pessoa que você é, crente ou não crente, Deus te convida para uma missão. E Ele conta com você. Não sei se você entende o que eu estou falando nesta noite, como tenho falado. Eu quero que você atenta para isso. Você que veio aqui no culto presencial, você que é visitante, abra sua mente, seu intelecto, abra o seu coração, para entender tudo aquilo que Deus deseja falar com você, somente com você, mais ninguém. A palavra é pessoal, é para o seu coração. Então peça ao Espírito Santo para ministrar sobre a sua vida. E com certeza Ele vai concordar com a sinceridade do seu coração. E Ele vai falar ao seu coração. Domingo que vem à noite estaremos recebendo o presbítero irmão Lenilson. Vai estar pregando, já falando um pouquinho sobre o aniversário da igreja, sobre avivamento. Ele já foi convidado há um bom tempo. Hoje estaria aqui uma amiga minha, mas não foi possível. A gente quis adiar um pouquinho, ele vai estar em abril conosco, em nome de Jesus. E assim a gente vai comemorando o aniversário nessa pandemia da igreja, tanto no mês de março, como também no domingo. Como também em abril, desculpa. Então a gente vai comemorando o aniversário até ano que vem, né, irmãos? E a gente vai falando, vou trazer alguém também para falar, as mulheres aqui. E a gente quer que Deus ministre no seu coração. Eu vou ler mais uma vez, só o versículo. Gostaria que desligasse o ventilador para mim ali, se fosse possível, gente, tá? Eu vou usar essa parte que nós ministramos aí. No versículo, lá embaixo um pouquinho de Marcos 9. Deixa eu voltar aqui a palavra. Ele diz assim. Isso é grandioso, irmãos, quando a gente entende, né, toda a palavra de Deus. Ele diz assim: então Pedro, tomando a palavra, disse: bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Uma será tua, Jesus, a outra para Moisés e a outra para Elias. Agora pensa no versículo 9. Eles não sabiam o que dizer, porque estavam, a minha versão aqui é aterrados. Algumas versões é com medo, com o coração medroso, apavorados com tudo que eles tinham visto no monte. A minha palavra dentro do tema hoje, eu quero pensar com você sobre isso. Porque eu entendo, igreja, que todos nós, todos vocês que estão aqui nesta noite, Deus não os trouxe aqui por acaso. Sim ou não, queridos? De maneira nenhuma. E também Deus não o trouxe você para esse mundo por acaso. Senão Ele não faria. Então todo ser humano, toda pessoa que Deus trouxe para este mundo é para um propósito. É para cumprir a missão dele aqui na face da terra. A Bíblia diz que Deus criou o homem para o louvor e glória do teu santo nome. Então quando o homem foi criado, foi para a adoração, para o louvor, para a exaltação do Deus Todo-Poderoso, todo soberano, transcendente e imanente. Ele é Deus. Quando eu vejo esse Deus lá do céu, eu entendo que se eu estou aqui hoje, se há 28 anos eu estou subindo neste púlpito para pregar a palavra, eu entendo que Ele me deu uma missão. E essa missão é para que eu conclua até que Ele venha.
até que seja a vontade dele. Da mesma forma, a sua missão, o seu propósito é para cumprir. Portanto, a gente precisa entender isso. Por que Jesus subiu no monte? Qual era o propósito de Jesus quando convidou apenas 3 discípulos? Por que 3 discípulos? Do coração dele, que ele tinha um relacionamento mais perto, era mais próximo. E podem observar nos evangelhos que Pedro, Tiago e João estavam em todos os lugares, naqueles que os demais não poderiam, mas aqueles 3 iam com Jesus. É certo de que Deus queria falar especificamente aqueles 3. E vocês vão ver que lá no final, Pedro se torna o quê? O líder dos apóstolos, mesmo negando a Jesus. Deus tinha um propósito da vida de Pedro, Tiago, João, e Deus tem um propósito da sua vida. Nunca esqueça isso. Nunca esqueça isso. Então a postura de Jesus era: vamos lá, vamos subir comigo, vamos para o monte. O que Jesus ia fazer naquele monte, ou o que ele fez naquele monte, qual era o propósito dele? Então a gente precisa colocar no nosso coração propósito. A igreja tem dons. Deus deu dons a todos. Ele não deu dons e talentos para qualquer coisa. Joãozinho está aqui, Lucas está aqui, Cristiano está aqui. Cada um de vocês individualmente se prepararam para uma missão e para cumprir essa missão. Se não fosse o Lucas, Anderson aqui, eu estaria enrolado. Se não fosse meus filhos por algumas coisas da internet, eu estaria enrolado em alguns aplicativos, porque eu não sei lidar muito bem com isso. Eu quebro galho, como muitos de vocês aqui, não é verdade? A gente se enrola. Mas se eu der o meu celular, meu filho, vê esse aplicativo, papai, vira o rosto para cá, papai, pisca o olho, toma que o aplicativo está instalado no seu celular. Se eu fosse fazer, irmão, fiquei lá um bom tempo, né? Então Deus vai dando dons, a gente vai o quê? Se aperfeiçoando. Presta atenção, queridos. Dons, a missão que Deus dá é para a gente cumprir. É para a gente cumprir. É para você cumprir. Aí você pergunta: poxa, o Lucas está tocando bem, Deus deu dom para ele, mas se ele só ficasse num dom, seria básico. Ele ia fazer o básico. Mas ele se aplicou, ele melhorou. Meu filho começou com contrabaixo, foi se aplicando, já está melhor, e pode melhorar mais. Mas como que é isso, pastor? Falei: irmão Tiãozinho, como é que você faz esse solo aqui, meu lindo? Você faz essa guitarra chorar, pastor, algumas 4 horas para exercitar. Às vezes o hino só, para me aplicar, para cumprir a minha missão e com qualidade, com excelência. Então tudo que a gente faz para cumprir a nossa missão tem que ser com excelência. Se o Joãozinho corta cabelo, se faz maquiagem, com excelência. Da mesma forma, se eu prego aqui, eu tenho que saber o motivo pelo qual eu estou pregando, porque Deus falou no meu coração. Então entenda bem, queridos, nós precisamos entender, como igreja, nesse tempo de pandemia, o motivo pelo qual Deus te chamou para esse tempo. E quando a gente olha a palavra de Deus, a gente se pergunta: será que estamos certos? Estamos no caminho certo? Será que de verdade nessa transfiguração, porque é a mesma coisa que transformação, será que nós estamos transformando o ambiente que nós estamos? Aonde você pisa com seus pés, aonde você coloca a planta dos seus pés, você está transformando o ambiente. As pessoas sabem que você está impactando a vida delas com a sua vida, com o seu falar. Ou você se envolveu de tal forma que você é tão parecido com o mundo. Só é parecido algumas vezes quando você vem no culto. Então, quando eu penso em cumprir a minha missão, em deixar que Deus ministre na minha vida, eu preciso entender que nós não é só simplesmente ser um pastor. Eu tenho que ser além de um pastor. Eu não posso somente ser um homem de oração. Eu tenho que ir além da oração. E às vezes a gente se perde. Tem muita gente se perdendo o caminho. Tem muita gente andando, vagando, que não sabe os propósitos de Deus para a sua vida.
E alguém me pergunta, pastor, qual é a vontade de Deus? É difícil. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Corre atrás. Que você vai sentir no âmbito do seu ambiente que Deus falará ao teu coração através do Espírito Santo de Deus. Ele continua falando. O Espírito Santo de Deus está em nós. Ele testifica aquilo que somos e aquilo que você ministra na vida das pessoas. Saibam disso, querido. E aí a gente entende o seguinte. E aí eu gosto do Salmo 27. Gosto de 7,7 de Mateus. Pedir e dar-se-vos-á. Todo aquele que busca. Eu estou buscando, irmãos. Eu estou buscando. E aí? Tem muita gente buscando, amados. Tem ou não tem, gente? Alguma coisa. Tem muita gente buscando, mas não está encontrando. Porque está buscando coisas pessoais para o seu bel prazer. E quando você ora, pedir e dar-se-vos-á, Jesus falando, todo aquele que pede, recebe. Quem bate, ele abre. Então eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou cear com ele e ele comigo. Diz a palavra que haverá um relacionamento profícuo e abençoador. Abra o versículo 27 para mim de Salmo. No versículo 4. Então, irmãos, essência, prédio, isso aqui é prédio. Você veio aqui para encontrar Deus? Se você veio aqui para encontrar Deus, está errado. Ele está aqui, ele está aqui. Mas lá na tua casa você já encontrou com Deus e Deus veio com você. Aqui é apenas um espaço físico que você veio adorar e celebrar o nome do Senhor, mas Deus estava com você durante toda a semana e Ele está aqui e vai com você, porque aonde está um coração cheio da presença de Deus, Deus se faz presente. Amém ou não amém, irmãos? Ele faz. Portanto, tem coisas que Deus não vai fazer por você. É você que tem que dar o primeiro passo. E aí a gente perde as grandes oportunidades que Deus tem nos dado de aproveitar esse tempo, de remir esse tempo. E com qualidade, irmãos. A gente está, em um momento sensível. A gente às vezes não se aguenta de verdade. A gente não se aguenta mesmo. A nossa humanidade bate na nossa porta todo dia para pecar contra Deus, contra o nosso próximo. E a gente precisa entender essa sensibilidade, ao mesmo tempo entender que o mais importante não é o lugar que você está, mas a essência. É quem está perto de você, é quem você está adorando, é quem você está se relacionando. O que adianta eu estar perto da minha esposa se eu não tenho um relacionamento de amor com ela? Adianta alguma coisa, amados? Se ela não é cúmplice comigo, se ela não comunga comigo as mesmas coisas de Deus e do dia a dia, dos afazeres, será mais uma pessoa do meu lado. Então o relacionamento com Deus tem que ser próximo, e a gente tem que estar sensível a ouvir a voz do Senhor. Salmo 27 diz, eu acho isso lindo, ele vai dizer assim, uma coisa eu pedi ao Senhor. O que você tem pedido ao Senhor ao longo da sua jornada? Tem gente pedindo. O que diz Jeremias? Buscar-me-eis e achareis, quando buscar de todo o vosso, clama-me. É isso que o salmista vai dizer, uma coisa eu pedi ao Senhor. Tá bom, eu quero isso. E aí? O que ele está dizendo em seguida? Eu buscarei, irmãos. Eu vou buscar, eu vou correr atrás. Eu não vou ficar na estagnação, da inércia. Eu vou correr atrás. O que ele queria? Ele queria estar na casa do Senhor, porque ele vivia nas guerras, nas lutas. E ele vai dizer, se possível, Senhor, todos os dias da minha vida, eu quero contemplar a formosura do Senhor, a glória do Senhor, e adquirir o seu templo. Mas a gente às vezes não está no templo, e Deus às vezes não vai ficar morando aqui sozinho não, irmãos. Ele só está aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus só está aqui nesta noite, porque você está aqui. Se nós entendêssemos, a nossa vida seria mais leve. E a gente não ficaria, com essa nossa energia que a gente gasta às vezes à toa, se aborrecendo com coisas tão pequenas, porque a gente está fora da presença de Deus muitas vezes. E aí é a sua irritação, e aí é a sua ira. Irmãos, ira é o seguinte:
A Bíblia diz o seguinte: ira, mas não peca. Então, se eu sei controlar a minha ira, eu não vou ter problema com meu irmão. Ah, eu errei, eu pequei porque eu não aguentei. Porque você não controlou a sua ira. Sim ou não, queridos? Eu só brigo com meu cônjuge se eu quiser. Eu só vou para pancada com meu irmão se eu quiser. Eu tenho que controlar as minhas emoções, a minha mente, porque minha mente está em Deus. E quando eu penso nisto, meus irmãos, o que alegra o meu coração é que Ele vai dizer: uma coisa eu pedi ao Senhor, eu vou buscar. E a gente tem que buscar, irmãos, um dia melhor, uma semana melhor, sabe, uma família melhor. Eu tenho que buscar, sim. Mas Ele vai dizer: eu tenho que buscar. Eu estou pedindo, mas eu vou buscar de verdade. Será que você tem vivido uma vida de verdade? Cheia da graça e da bendita misericórdia do Senhor? Quero ler, irmãos, um pedacinho de algumas coisas que Deus falou ao meu coração aqui. Isso para mim é lindo, porque o que Deus me ensina quando eu estava lendo esse texto, que não é o lugar que você está. Sabe, eu não sou contra as pessoas que vão no monte. Não, pode ir no monte. Mas não é um monte, irmãos, que muda a minha vida de oração. Porque eu posso estar no monte, fazendo qualquer coisa. E é justamente isso, eles foram para o monte. E diz a palavra, era necessário ir para o monte. E o que me ensinou aqui nesse texto que não importa o lugar que você está para orar. Uma vez um rapaz falou: pastor, foi no monte à noite, pastor, sabe que eu vi de manhã na madrugada? A areia estava igual ouro. Mas eu falei: você foi lá para o monte para ver uma areia que estava parecida com ouro? É isso que você trouxe do monte? Então aprenda uma coisa: a primeira lição da transformação ou da transfiguração, se você realmente quer ser transformado, aprenda que não há lugar para oração. Gente, eu ando orando, vocês andam orando também, irmãos, hein? A gente vai no ônibus orando, não é verdade? A gente volta orando. Eu converso sozinho com Deus orando. Às vezes você está conversando com quem? Eu falei: comigo mesmo e com Deus. Eu converso sozinho, né, irmãos? Alguém conversa sozinho aqui? Eu estou sozinho nessa, tá um som de gente, irmão. Não é verdade? Eu converso com Deus. Eu estou no espelho, estou conversando com Deus, estou preparando meu sermão. Falei: é legal essa, Deus. A gente pode falar com Deus em qualquer ambiente, irmãos. A glória, o Shekinah dele pode se manifestar na sua vida em qualquer lugar. Você dirigindo, você conversando com o teu irmão, você batendo um papo com o teu amigo, com a tua família, ele se manifesta onde há a presença dele. Se não há presença dele, você simplesmente está no monte, ou está em um quarto, ou está em uma sala. Deus se manifesta onde está a presença dele. Lembra, meus irmãos, aquela mulher pecadora que tinha 5 maridos? O que o Senhor falou? Olha aqui: os verdadeiros adoradores não adoram nem em Belém e nem em Betel. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito é onde está a presença de Deus. Ali está a oração, irmãos. Ali está a comunhão. Ali estão os relacionamentos com Deus. Não é o lugar santo, é você que tem que se santificar, querido. O lugar não tem nada a ver. O lugar só se torna santo, puro, quando você se santifica, ou pede a Deus para te santificar. É isso que a gente tem que aprender e acordar para a vida. Não é o lugar que você está, é quem está com você. E Deus pode estar em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Deus se manifesta, Deus será presente. Isso para mim é libertador, irmãos. Quantas e quantas vezes assim, Deus falou comigo assim. Assim. E aí, irmãos, a gente vê que muitas pessoas tiram férias da presença de Deus. A gente não pode nunca tirar férias da presença de Deus. Quando eu pego aqui o capítulo 9 de Lucas, o que me chama a atenção, meus irmãos, no versículo 29,
É algo tremendo e abençoador. Ele diz assim: e aconteceu que enquanto orava, preste atenção aqui, queridos, a aparência do seu rosto se transfigurou, e diz que suas vestes resplandeceram de brancura. A segunda palavra que Deus falou ao meu coração, meus irmãos, é que muitas vezes a gente está orando e nem sabe o motivo pelo qual nós estamos orando. Jesus nos salvou, nos libertou, nos transformou, e muitas vezes Jesus está muito longe. A sua oração, Jesus está bem longe. E esse é o grande problema da igreja, que ora assim, ó. Sim ou não, queridos? Já experimentou orar 10 minutos de joelho? 15 minutos, 1 hora. John Wesley, 3 horas. Ele orava 3 horas. Se a sua agenda estivesse cheia, ele orava mais um pouquinho. Então, o grande problema da igreja, de um modo geral, que a gente não consegue entender que a presença de Jesus é a pessoa mais importante na nossa oração. A companhia de Jesus é a pessoa mais importante. E eles foram para orar. Lucas vai dizer, mas eles não oraram. O que eles fizeram lá, irmãos? Dormiram. E aí eles acordam do sono apavorado e não conseguiram ver tudo que Jesus viu e sentiu. Na teofania, na teologia bíblica, a Bíblia diz que eles estavam cansados, versículo 10, Lucas, estavam sonolentos. Eu e você muitas vezes, eu já dormi muitas vezes orando. Tem gente que ora 5 minutos e dorme. Tem gente que dorme porque estão cansados. Aí eu falo assim, graças a Deus que você veio na igreja, está dormindo assim mesmo, fica, amém, Deus abençoe. Não, pastor, eu estava em oração, né? Mas muitas vezes eu já cochilei no culto, na igreja, eu já cochilei lendo a palavra. E aí a minha pergunta é, Senhor, você ouviu minha oração mesmo? O Senhor não acolhe todas as orações? Acolhe sim, irmãos. Mas Deus quer o quê? Algo mais profundo do que simplesmente dizer que eu estou orando. A gente tem que manter uma relação íntima com Deus para conseguir enxergar tudo aquilo que eles não conseguiram. Dominados pelo sono. Então eles vão. E eu penso, meus irmãos, que a gente está nesse caminho. A gente está vendo um momento tão difícil. E a gente tem um combustível enorme, que é a oração, queridos. E a oração, ela muda situações. Ela transforma pessoas e transforma a nossa própria vida. E às vezes o coração está longe. A gente está orando, mas o nosso coração está longe. Já orei muitas vezes assim. A gente está orando, e aí o meu coração está longe. Aí eu apago. Aí eu falei, não, Senhor, agora eu vou orar direto, só de joelho. Só assim eu não vou dormir, Senhor. E no chão duro. Sabe por quê, irmãos? Senão a gente dorme mesmo. Se a gente não tiver disciplina. E não é fácil orar. E não é fácil manter comunhão com Deus. É algo tremendamente difícil para aqueles que não têm uma disciplina. E eu sou um indisciplinado. Porque eu quero orar mais. Eu quero buscar e achar mais a presença, o Shekinah, a glória de Deus. Eu quero que Ele altamente revele aquilo que eu tenho que pregar, não somente para uma pessoa, mas para o povo de Deus. E às vezes a gente fica sem combustível. E aí no capítulo 9, 29, ele vai que aconteceu. E aí aconteceu, eles não viram nada, irmãos. Lucas vai nos ensinar que eles não viram nada. E diz, dele veio uma voz. Aí a gente tem uma percepção de que Deus teve que fazer muito mais do que o que Deus gostaria que fosse algo normal na nossa vida. E aí no capítulo 28b, irmãos, diz assim: Pedro, Tiago, João estavam, meus irmãos, isso é algo que me chama a atenção no versículo 9 de Lucas, e diz o versículo 5,
Eu acho isso aqui interessante. E aí você vai no Lucas 9:31, ele vai chamar mais atenção ainda. No capítulo 9 de Lucas 31, ele diz o seguinte: os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se, não sei a sua versão, mas a minha versão é primidos de sono, mas conversando-se, acordados, viram a glória de dois varões que estavam em pé diante deles. Eles estavam dormindo, eles não viram a transfiguração, eles não viram aquele momento glorioso da aparência de Jesus, que nenhum lavandeiro poderia trazer o brilho mais branco do que a neve. Eles não conseguem ver nada daquilo. Isso é chocante. Aqueles que andaram com Jesus, liberdade, libertação e vida eterna, isso nos chama atenção. Entre Moisés e Elias. E aí, por que Moisés e Elias? Porque Moisés, meus irmãos, cumpriu a lei. Foi o êxodo do Egito até Nova Canaã. Foi a trajetória de Moisés. Da mesma forma, quando cita aqui Elias, ele está dizendo que Elias foi esse que falou contra o pecado, que combateu o pecado, que o salário do pecado é a morte. E é justamente isso que Jesus combatia e falava naqueles tempos. E é justamente isso que o Senhor fala para a gente aqui, fala para você que nos ouve. Se alguém está em Cristo, todo mundo já sabe, nova criatura é, mas eles não entenderam, porque Jesus veio cumprir uma missão, e nós somos a essência de Cristo. Nós estamos aqui para cumprir uma missão, queridos. Presta atenção, igreja. Acorda, igreja. São 56 anos, irmã Vanessa. A gente tem que acordar, orar, clamar. Às vezes eu passo aqui, irmãos, eu vejo umas 10 ovelhas minhas, que deveriam estar aqui, com o coração voltado para Deus, celebrando o nome do Senhor Jesus, inerte. Não me choca, porque essa igreja sempre pregou o evangelho da salvação, o evangelho que muda a vida das pessoas. E aí você me pergunta: pastor, essas pessoas eram crentes? Eu não sei, eu não entro no coração dessas pessoas. Eu entendo que todo aquele que Deus chamou, Ele falou assim: eu vos chamei, eu vos nomeei, para que vade, dê muitos frutos, e os vossos frutos permaneçam. O crente foi feito para frutificar, para adorar na beleza da tua santidade. E por fim, irmãos, a minha palavra é essa: Jesus veio e cumpriu a sua missão. Sim ou não, queridos? Ele fez a sua parte, e nós precisamos fazer a nossa parte em nome de Jesus, igreja. Cumprir a nossa missão aqui na terra, de espalhar a palavra de Deus. Mas em nenhum momento Deus vai te dar esse poder e autoridade se você não buscar. Dunamis, o poder para ser testemunha de Jesus, tanto aqui em Jerusalém, diz a palavra, até aos confins do mundo. Portanto, meus irmãos, a minha oração é o seguinte: que a gente faça o que Jesus fez. Ele desceu do monte, eles estavam extasiados com um pouquinho que viram, e de repente tudo aquilo, meus irmãos, saiu de cena, e eles não viram mais Moisés nem Elias. E eles falaram: Senhor, como é bom estar aqui. E eles não aproveitaram nada do momento que estava lá no Monte Tabor, ou no Monte das Oliveiras, ou no Hermon, a gente não sabe que monte. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, o Senhor falou assim: já que eles não entenderam, eu vou enviar uma voz. Ele manda uma voz do céu. E qual foi a voz que estava entre as nuvens? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Queridos, é isso que a gente precisa entender aqui nesta noite. Não é Moisés, porque Moisés já foi. Não é Elias, é Deus, na pessoa de Cristo. A gente tem que ouvir Cristo, 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 e aceitar Jesus como o único Salvador da sua vida. Que nesta noite possamos sair daqui sentindo o gemido da glória de Deus.
a alegria triunfante de estar próximo de Deus e trazer a glória de Deus para perto de nós. Jesus fez o seu êxodo da mesma forma que Moisés fez. Ele desceu de Jerusalém e ele foi para a cruz. E ele cumpriu a sua missão. Ele morreu por mim, por você e pela igreja e pelos nossos pecados. E se nós não estamos fazendo a nossa parte, é necessário que a gente cumpra enquanto a gente pode. Seja essa pessoa, seja uma bênção, aprenda a discernir. Porque a gente tem dificuldade de discernimento. Quem é Deus? Jesus era Deus. Ele era Deus. Ele é o Senhor, o Salvador de nossas vidas. A gente não pode, meus irmãos, ficar com medo da presença de Deus, sabe? A Bíblia diz que eles ficaram apavorados. E eu fico muito, meus irmãos, muito preocupado com essa espiritualidade do medo e do pavor. Você não tem que ter medo de Deus. Você tem que ter prazer em estar perto dele. Como um grande amigo, como o Abba Pai, o paizinho, conversa com ele, se apresente a ele, chora com ele e deixa Deus se manifestar na sua vida. Então saia do monte, vai para o vale. É nesse exato momento que eu e você, igreja, devemos sair do momento de oração e ir para o vale. Tem pessoas nos esperando daqui a pouquinho. Nessa semana, pessoas vão encontrar com você. E Deus convida você a ter uma palavra de poder, de autoridade. Não achar, está muito bom aqui, é muito bom orar, é muito bom se relacionar com Deus, mas muito bom é descer do monte, cheio do poder de Deus, cheio da oração, mas cheio da palavra para ministrar na vida das pessoas. Que seja isso na sua vida. Saia dessa religião sem medo, adore o nome do Senhor, Ele é fiel, Ele é digno, Ele é justo, cumpra a sua missão. Não há lugar santo, querido, não há lugar santo. Compreenda o valor da oração. Tenha discernimento espiritual. Eles não entenderam nada, eles dormiram, e tem muita gente dormindo, e a igreja do Senhor não pode dormir. Desperta tu que dormes. Que Deus nos ajude, queridos. Que Deus te ajude, você que nos ouve, você que está aqui nesta noite. Que Deus te ouça, mas muito mais, que você ouça Deus, a sua voz. E Ele deseja falar com você. Este é meu filho amado. A Ele ouvir: Jesus, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Igreja, cumpra a sua missão. Vai para o monte orar. Desça do monte e deixe o poder de Deus te manifestar na tua vida, na vida das pessoas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Ministério de Louvor com Pajúdio.